E olha só, notícia de última hora: presidente Jair Bolsonaro volta para o UTI após passar por cirurgia gravíssima e os médicos não deram previsão de alta porque o caso de Jair Bolsonaro exige bastante cuidado. Você vai saber isso aqui agora porque acabou de sair um novo boletim médico trazendo novidades sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Essa cirurgia talvez foi a cirurgia mais grave que Jair Bolsonaro passou. Vamos saber de tudo aqui. Será que até quando que ele vai ter que ficar internado e na UTI? Será que ele vai passar por uma outra cirurgia? E isso vai comprometer as viagens e o processo agora de Bolsonaro até 2026? Vamos saber disso tudo agora. Quem vai trazer os médicos ali direto do hospital. Você vai ver agora essa entrevista com detalhes, porque realmente agora o caso de Jair Bolsonaro é bastante delicado. Confira essa matéria e voltamos em seguida. O procedimento realizado ontem, nós categorizamos ele entre os mais complexos. O porquê? Foi uma cirurgia extremamente complexa, delicada, foi uma cirurgia realmente tinha muita aderência, que são complicações desde o período inicial de 2018. Né? Não houvesse aquela primeira cirurgia, as demais não teriam ocorrido. Né? Então, esse procedimento, que foi extremamente complexo, felizmente terminou muito bem. Né? Foi um procedimento onde o resultado final foi excelente. E é claro que um procedimento de grande porte, com 12 horas de duração, como vocês acompanharam, implica em alguns cuidados muito específicos do pós-operatório, né, da parte clínica, onde nós vamos acompanhar nesses próximos dias. Então, muitos ontem até estranharam, mas o porquê que durou tudo isso? Teve alguma complicação? Não, não houve nenhuma complicação. Realmente foi o que era esperado. Né, um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal não pode colabar. Então são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer. Que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI neste momento. E o que nós notamos foi uma elevação dos marcadores inflamatórios, que é o PCR. E chegando aqui em Brasília, nós optamos por trazê-lo aqui para Brasília, e na chegada a Brasília foi repetida uma tomografia que mostrou que ele mantinha um quadro de distensão abdominal, apesar de quase 48 horas de tratamento clínico, que a gente diz, que é descompressão do tubo digestivo, jejum, etc. Isso, associado ao achado da tomografia e a essa elevação do PCR, nos levou a indicar o tratamento cirúrgico. A decisão tomada, a cirurgia foi conduzida durante todo o dia de ontem, e eu já tinha em mente que seria um procedimento bastante complexo e bastante trabalhoso, em função de uma experiência prévia com casos semelhantes. A grosso modo, a situação do ex-presidente era a seguinte: era um abdômen hostil, múltiplas cirurgias prévias, da facada em função das cirurgias prévias. E isso já nos antecipava o fato de que seria bastante complexo e bastante trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir acessar a cavidade abdominal do ex-presidente, foram praticamente 2 horas de cirurgia, mais umas 4 ou 5 horas de liberação de aderências. E uma vez finalizada essa parte do procedimento, a gente começa a segunda etapa, que é a etapa de bolar uma estratégia de reconstrução, tá? Porque tem diversas alternativas, a gente tem que decidir qual que é a melhor forma de
recolocar as coisas no lugar. Então, só para terem uma ideia, a liberação dessas aderências é feita de forma milimétrica praticamente. Se você liberar um intestino que tem 3,5 metros, você vai centímetro por centímetro, tomando cuidado para não lesar o intestino. O intestino dele estava bastante, vamos dizer assim, sofrido, o que nos leva a crer que ele já vinha com esse quadro de uma suboclusão subclínica há alguns meses. Tá? O intestino foi reposicionado de forma ordenada na cavidade e nós reconstruímos a parede da forma que consideramos a mais adequada no momento. É importante que vocês saibam que reconstrução de parede abdominal nessas condições não aparece, não está escrito no livro o que é que você tem que fazer. Você tem que tomar uma decisão em função do achado. Tá? Então ele tinha vários componentes que colocam essa condição como são bastante complexas em termos de reconstrução de parede abdominal, mas o que nós fizemos ali foi o arroz com feijão, que é ao término do procedimento nós nos demos por satisfeitos. E agora nós temos essa primeira fase do pós-operatório, que são essas primeiras 48 horas, que são bastante críticas em função de tudo isso que o Dr. Leandro comentou. Então a gente tem que ficar alerta, tem que ficar de olho. E aí, depois dessas primeiras 48 horas, a gente entra numa outra fase de pós-operatório, tá? Que é uma fase um pouquinho mais tranquila, mas já antecipo para vocês que não tenham grandes expectativas de uma evolução rápida. Tá? A gente precisa deixar o intestino dele descansar, desinflamar, retomar a sua atividade, para só depois pensar em realimentação por via oral, enfim, daí para frente, retomada de outras atividades. Nesse momento, ele será mantido com uma nutrição, que a gente chama de nutrição parenteral, que é nutrição na veia, sem expectativa de que ele volte a se alimentar hoje ou amanhã ou depois, tá? Ele só vai voltar a receber alimentação por via oral no momento que o intestino retomar a sua atividade fisiológica. Novas aderências vão se formar, tá? Isso aí é inevitável. Um paciente que tem um abdômen hostil, então, embora a gente tenha tentado estabelecer a condição mais fisiológica possível para a cavidade abdominal, eu não posso falar, olha, está resolvido o problema. Tá? No pós-operatório imediato, essas aderências vão se formar e isso faz com que a recuperação nesses próximos dias seja um pouquinho mais lenta e a gente não tem nenhuma intenção em acelerar isso daí. Tá? No futuro, médio e longo prazo, pode realmente acontecer novamente de ter aderências, bridas, né? E aí a gente lida com cada caso de forma individualizada. Com relação à reconstrução da parede, hérnia tem um problema, né? Por mais que você faça, melhor, e sempre hérnia tem uma situação que pode recidivar, pode voltar. Mas acho que o resultado final ficou bastante satisfatório na minha opinião. Ok, não, durante todo o período a gente ficou bastante tranquilo, bastante à vontade, mas naturalmente no início da cirurgia, nas primeiras horas, você não sabe o que você vai encontrar. Tá? Então, eu posso dizer que o momento mais tenso, mais incerto da cirurgia foi no acesso inicial à cavidade abdominal. Tá? A gente tem que fazer isso com muito cuidado para não lesar mais o intestino que já está muito sofrido. Uma das principais explicações que têm sido dadas aí pela equipe médica é de que Jair Bolsonaro tinha ali várias aderências, vários resquícios da facada e também das cirurgias passadas e que houve aí uma tentativa então nessa nova cirurgia de oferecer um tratamento definitivo aí para tentar melhorar a qualidade de vida do ex-presidente, tentar reduzir e minimizar o risco de ele apresentar então complicações como a que ele teve na semana passada. Toda vez que você viola a cavidade abdominal, ou quando você faz uma laparotomia, no caso do presidente a primeira cirurgia foi uma laparotomia de extrema urgência porque ele estava morrendo. Toda vez que você viola uma cavidade, você coloca inadvertidamente contaminantes dentro da cavidade, que é pó da luva, fiapo das compressas que usa para fazer o controle do sangramento. E esses contaminantes, eles causam uma reação inflamatória no peritônio, e o peritônio ele reveste tanto os intestinos quanto a parede abdominal.
e essa reação inflamatória resulta em aderências. Se você abrir o abdômen de alguém que nunca teve nenhuma cirurgia, o intestino é todo soltinho. Mas quando você abre um abdômen que já foi operado 4, 5, 6 vezes, as alças intestinais elas ficam todas agrupadas. Quer dizer, você não consegue individualizar, a menos que você faça a liberação dessas aderências. Todo paciente submetido à cirurgia abdominal tem aderências, ok? Em grau maior ou menor. Grande parte dessas aderências elas são assintomáticas, elas não causam nenhum problema. Mas, eventualmente, e todo paciente que já foi operado sabe que pode cursar com a formação desse quadro que a gente chama de suboclusão intestinal. A expectativa é que ele volte a ter um padrão de vida melhor, se alimentar melhor, e a nossa expectativa é que seja sem restrições, exceto restrições agora no pós-operatório imediato, nesses próximos 2 ou 3 meses, que precisa conter a parede abdominal com cinta, etc. Um ponto relevante aí que o Dr. Cláudio Birolini explica é que o ex-presidente Jair Bolsonaro vinha apresentando aí já há bastante tempo, a gente vem relatando isso para vocês, quadros de desconforto abdominal frequentes. E essa cirurgia ajuda a reverter isso. A nossa expectativa, correndo tudo dentro do previsto, é que ele fique pelo menos aí 2 semanas... Não, tem internado. Mas isso é uma previsão que vai ser reavaliada conforme a evolução. Ok, então vamos lá, mais uma vez. Na primeira avaliação, ele não apresentava critérios para uma indicação cirúrgica de urgência ou emergência, isso é assim, é preciso operar agora, ou nas próximas horas. Tá? O que aconteceu foi que, ao longo das 48 horas que ele permaneceu em observação, apesar das medidas clínicas inicialmente tomadas, que foram totalmente corretas, ele mantinha sempre um quadro de distensão abdominal, um abdômen bastante distendido, um desconforto abdominal à palpação, mas o que nos chamou a atenção, e isso a mudança de conduta tem que ser tomada em função de alterações sutis. Okay? A gente não pode esperar uma mudança dramática para falar preciso operar. Então, o que aconteceu foi que, gradativamente, desde Natal até a chegada aqui, ele apresentou essa alteração nesse exame que se chama PCR, que nos indica que tem alguma coisa acontecendo. Antes que houvesse, por exemplo, uma perfuração intestinal, causando uma peritonite, que mudaria drasticamente o procedimento, vamos pela intervenção cirúrgica. Essa é uma explicação aí bastante relevante que o Dr. Cláudio Birolini dá, porque na sexta-feira, para quem estava acompanhando esse caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a orientação era que muito provavelmente ele não precisaria de cirurgia. Não existe essa perspectiva de forma programada, a menos que ele tenha alguma complicação muito séria, tenha que ser reoperado, etc. Aí isso pode eventualmente acontecer, mas a princípio não. Inclusive a gente reviu toda a cirurgia, na primeira cirurgia ou na segunda cirurgia foi feita uma ressecção do lado direito do intestino, a costura entre um e outro estava boa, estava adequada. Tá? Então, a princípio não existe essa programação. Complementando aí a informação, a gente trouxe na sexta-feira pelo Pedro Duran que a cirurgia não estava totalmente descartada, claro, considerando a gravidade do estado de saúde do ex-presidente, mas o próprio Dr. Cláudio Birolini dizia naquele momento que, em tese, não estava no radar naquele momento. Mas aí ele explicou o motivo dessa revisão e da decisão de partir, então, para o procedimento cirúrgico. Ok, vamos lá, agora vamos passar por essa fase inicial do pós-operatório imediato, vamos passar pelas outras fases e aí a gente vai conversar com o presidente. Ele tem uma agenda bastante intensa e é difícil segurar ele, então eu vou tentar segurar na medida do possível, mas enfim, ele tem o ritmo dele. A gente vem falando aí bastante sobre a agenda intensa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como ele pretendia fazer várias viagens. E aí o médico, então, explica que vai tentar segurar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo de recuperação. Ele avisou que vai ser uma recuperação lenta. Quando ela se referiu que ele já está no quarto, ela estava dizendo que ele já saiu do centro cirúrgico e já foi para o quarto de UTI. Tá? Ele vai ficar na UTI
não vamos tirá-lo da UTI enquanto ele não tiver bastante recuperado dessa agressão. Então, que não fique nenhum equívoco, ele está na UTI e vai ser mantido na UTI. Tá? O quarto é o quarto de UTI. Não, por enquanto não. Isso aí, houve alguma dúvida mais cedo, se o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ido para o quarto, tinha sido liberado da unidade de terapia intensiva, mas a estrutura do hospital deve estar... Mais uma vez, o nosso objetivo é que ele volte a ter uma vida normal, sem restrições. Veja, a ideia é restabelecer uma condição de normalidade. Essa pergunta eu não consigo te responder agora, eu tenho que aguardar um pouquinho a evolução dele. Veja, o valor do PCR normal é abaixo de 1. Então, eu não lembro os valores exatos, mas o PCR dele inicial era de 6. 12 horas depois subiu para 40. Aqui chegou em 150. Então, é uma alteração significativa, não é que subiu de 2 para 3. E isso é uma elevação em um curto espaço de tempo. Então, mediante essa alteração, isso para a gente é um sinal precoce de que tem alguma coisa desandando. As visitas médicas são realizadas toda hora. A gente está aqui de plantão o tempo inteiro. As visitas para familiares também estão liberadas, mas eu conversei com a equipe, conversei com a dona Michele para a gente restringir ao máximo. O ex-presidente, ele gosta muito de falar, conversar, e a gente tem que deixar ele mais tranquilo, num ambiente mais reservado. Tá aí o médico explicando a informação que a Basília estava trazendo mais cedo a respeito da orientação que foi dada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aliados de Bolsonaro, para que não o visitem no hospital. Então, o pós-operatório começou muito bem. Nós estamos muito felizes por essas primeiras 12 horas. Tá tendo uma evolução muito boa, né? Algumas intercorrências que poderiam ocorrer já nessa fase inicial não estão acontecendo, né? Então, essas próximas 48 horas são fundamentais para a gente definir aí os próximos passos. Mas agora ele já está recebendo antibiótico de forma preventiva, tá? Não há infecção ativa. Está recebendo aí fisioterapia, né, tudo já para restabelecer o quanto antes, né, a alimentação dele, para não perder massa muscular, né, para restabelecer aos poucos aí a parte de atividade, né, dele, da musculatura, e assim, todo o controle de pressão, de frequência cardíaca, tudo muito adequado nessa fase inicial. A conduta de alta da UTI para o apartamento depende de uma série de variáveis, né, que nem cabe aqui a gente entrar na parte técnica, mas que vai ser realizada com toda a segurança, né? Não há pressa. Eu acho que a evolução dele é passo a passo, né, para que ele se restabeleça da forma mais segura possível, né, sem por mais que a gente sabe de toda a agenda, né, de toda, o presidente sempre muito ativo, mas agora é falar pouco, né, fazer a fisioterapia, receber todas as medidas preventivas que ele está recebendo, para que a gente dê alta da UTI no momento oportuno, né, no momento correto. Ele está acordado, claro que foi uma sedação bem prolongada, né, então, mas ele está acordado, consciente, conversando conosco, já fez até alguma piadinha ali, então tá tudo sob controle. Durante o ato operatório foi identificado esse ponto, e a gente sabe disso porque até esse ponto, o intestino fica dilatado. E dali para frente ele fica mais fino, ok? Na realidade, ele vinha já tendo um quadro clínico, ele não reclama, mas ele, enfim, reservadamente, ele nos falou que já vinha há algum tempo sentindo desconforto abdominal, distensão, sensação de barriga estufada. E isso mostra o que a gente achou na cirurgia, que ele tinha um ponto principal, mas que, de um modo geral, grande parte do intestino dele estava, de certa forma, imobilizado e com sinais de que já vinha se arrastando de forma mais ou menos crônica. Tá? Às vezes você tem realmente uma brida que é pontual, tá? Que é uma trave fibrosa, um kink, que a gente diz que é uma dobra de uma alça intestinal num determinado ponto.
ele tinha isso, mas além disso ele tinha vários outros pontos que poderiam dificultar o trânsito intestinal também. Tá aí você viu a fala dos médicos e realmente, né? Bolsonaro, ele já fez 7 interferências cirúrgicas e isso não é algo comum, né? Muitas pessoas que fazem esse tipo de tratamento não resistem na terceira, na quarta e acontecem algumas incorrências ali durante a cirurgia. Realmente, a facada que muitos lá atrás falaram ser uma encenação, inclusive até o Lula, né? O Lula deu uma entrevista e falou que não acreditava naquela facada. Não, essa facada não desce. Claro, porque não foi com ele, Agora, em decorrência dessa facada, olha o que está acontecendo até hoje. Você talvez não sabe, mas o Bolsonaro ele não pode comer qualquer coisa no seu dia a dia quando ele está normal. Andando pela rua, andando nos restaurantes, viajando, ele não pode se alimentar de qualquer coisa. Ele, quando se alimenta, tem que ir rapidamente já para o banheiro, porque o intestino dele não funciona de uma forma normal. Tudo isso em decorrência, pessoal, de um louco varrido que nós sabemos que foi a mando de alguém que foi ali para executar a vida de Jair Bolsonaro. Agora, nós acreditamos, né, nas mãos de Deus aí, porque Deus tem um plano na vida de Jair Bolsonaro e eu acredito que ele ainda possa voltar a ser presidente desse país, né? Porque depois de passar por tudo isso, ele ainda está vivo e com saúde, né? Passando ali pelas cirurgias, eu acredito que ainda tem um plano. Outra coisa que a esquerda quer é levar Jair Bolsonaro à prisão. Aí a pergunta que fica é o seguinte: será que Bolsonaro, nessas condições que ele está, ele poderia então ser preso? Será que ele poderia ficar ali cumprindo uma pena se ele for condenado? O que é um absurdo, né? Agora, dessa justiça também nossa, nós não duvidamos de mais nada, né? Tivemos ali o Clezão, que estava com problemas de saúde, estava preso, teve pedidos ali junto à Procuradoria, né, junto à Defensoria Pública, para ele poder sair para receber tratamento e foi recusado. E aí acabou acontecendo o que a gente sabe que aconteceu com o Clezão. E outros presos também estão ali. Tem uma mulher que ela está com câncer, está precisando de tratamento e o Moraes, o Xandão, não libera a saída dela. Um absurdo. E é claro, né, pessoal, o que a esquerda quer, o que essa esquerda comunista, terrorista quer é justamente a prisão e a morte de Jair Bolsonaro. Eles só não falam isso abertamente, né, para não incorrer em processo. Inclusive, um deputado bolsonarista, né, de direita, o Gilvan da Federal, falou semana passada, né, que ele desejava a morte do Lula. Olha só, pessoal. Nem tudo que passa na nossa cabeça a gente deve falar, não é verdade? E aí, agora ele vai entrar para o Conselho de Ética, com certeza vai ser denunciado ali na Câmara dos Deputados e pode até perder o seu mandato. Falta de sabedoria, pessoal. Se o problema do Brasil fosse só o Lula, tava bom demais, pessoal. Tava bom demais, sabe por quê? Porque o homem já tá com 80 anos, vai fazer agora 80 anos. Então, não há ninguém que viva para sempre, né? A hora que ele partisse dessa para outra melhor, que fosse daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, o Brasil virava uma Suíça, né? Virava uma Noruega, virava os Estados Unidos. Mas o problema não é só o Lula, pessoal. Vamos acordar, vamos ter um pouquinho de raciocínio. Aí nós temos o Moraes, nós temos o Flávio Dino, Gilmar Mendes, nós temos ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós temos a petezada toda ali ainda, que continua ainda no poder. Então, pessoal, esse raciocínio de que, eu vou matar um para poder resolver o problema, não existe isso, pessoal. O que nós temos que fazer é fortalecer o outro lado, que é a direita. Ter mais caras, ter mais pessoas para se apresentar na política de direita, e aí sim nós vamos tomando, né, aos poucos nós vamos tomando o rumo desse país novamente para aquilo que realmente o Brasil merece. Então, eu sou a favor também de ter outros candidatos à presidência da República de direita, como, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que vai sair em 2026 e deve sair com o vice ali do Sérgio Moro. Sérgio Moro deve ser o vice dele. Como, por exemplo, o Pablo Marçal, que já quis ser prefeito de São Paulo, não conseguiu, e agora em 26 ele falou que vai tentar ou para governador de São Paulo ou para presidente do Brasil. E temos que ter vários outros, pessoal. Quanto mais, melhor. Por quê? Se eles caçam se eles colocam inegibilidade em Jair Bolsonaro e prendem ele, não tem problema, nós temos mais 4, 5, 6 candidatos aí de direita. Agora, o problema é ter uma opção só. Esse é o problema. Aliás, tudo na vida é assim, né? Quem tem um,
É aquele ditado, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então, pessoal, na verdade, nós temos que fortalecer a direita a cada dia. Temos aí o Nicolas Ferreira, o Cleitinho, Gustavo Gaia, Magno Malta e várias outras pessoas que podem assumir futuramente esse posto. Mas enquanto o Bolsonaro tiver chance de voltar à presidência, nós somos a favor. Coloque aqui nos comentários se você acredita que em 2026, mesmo com cirurgia, mesmo com facada, mesmo com inelegibilidade, com julgamento no STF, Bolsonaro vai voltar em 2026. Se você acredita nisso, coloque aqui nos comentários. Coloca assim, ó, Bolsonaro 2026. Só isso. E aí nós vamos saber que você também está nessa batida, tá bom? Vamos ficando por aqui. Dá um like nesse vídeo. Se inscreva no canal, pessoal. Se você assistiu até aqui porque você gosta e curte esse tipo de conteúdo, então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.